Os presidentes dos Conselhos Intermunicipais das Comunidades Intermunicipais da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste, respectivamente Pedro Miguel César Ribeiro, Anabela Freitas e Pedro Miguel Ferreira Folgado, levaram a cabo uma reunião conjunta realizada precisamente nesta quinta-feira, onde estabeleceram e assinaram um memorando de entendimento visando recomendar a constituição de uma nova NUT 2, englobando os territórios das NUT 3, Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste. A reportagem da ERTS marcou presença na assinatura deste memorando e também colheu as declarações prestadas por cada um dos presidentes dos Conselhos Intermunicipais das comunidades presentes nesta reunião, que explicaram na altura os motivos pelos quais pretendem a constituição desta nova unidade territorial. Então, boa tarde a todas e a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença nesta conferência de imprensa que considero que é um momento histórico em que as três comunidades intermunicipais, Lesíria, Médio Tejo e o Oeste, estão aqui juntas para transmitirmos uma mensagem à nossa população, mensagem essa que vocês serão o veículo. Eu passarei a palavra ao Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria, Pedro Ribeiro. Então, boa tarde a todas e a todos. Nós hoje estamos aqui fruto de um caminho longo e que eu acho que faz sentido explicar. Do ponto de vista da organização do Estado, existem 5 regiões plano, as chamadas NUTs 2, o Norte, o Centro, Lisboa e Val do Tejo, o Alentejo e o Algarve. Acontece que estas 3 comunidades fazem parte daquilo que é a região de Lisboa e Val do Tejo para um conjunto de áreas, nomeadamente aquelas que têm a ver com o ordenamento do território, etc. Mas depois estamos divididos para fundos comunitários, nós, Lesíria, no Alentejo, o Oeste e o Médio Tejo no Centro. E isto se foi uma solução inteligente à época, porque nos permitiu naturalmente ter acesso aos fundos comunitários, criou-nos um problema que tem a ver com o desenvolvimento de uma estratégia que pretendemos para o futuro. E, portanto, aquilo que temos vindo a falar, os 3 desde há bastante tempo, é a necessidade de encontrarmos uma solução essa que passe por podermos ter uma estratégia e uma estratégia alicerçada naturalmente naquilo que são os fundos comunitários disponíveis em Portugal. Nós, ao longo dos tempos, criámos e fomos sensibilizando o Governo desta necessidade. Já houve uma primeira fase em que estivemos quase a conseguir que estas 3 NUTs 3 fossem uma NUT 2, mas depois já não havia tempo útil. E aquilo que temos vindo a fazer então é um caminho que passou por um lado por uma ITI, que depois o meu colega Pedro irá falar dela, mas queremos mais do que isso. Nós, além da ITI, queremos efetivamente esta autonomização do ponto de vista daquilo que é a NUT 2, de forma a que possamos, como referi, ter uma estratégia única, porque os nossos problemas são naturalmente problemas diferentes daquilo que é a grande área metropolitana de Lisboa. E, portanto, dar aqui 2 ou 3 exemplos, eles têm pessoas a mais nos transportes, nós teremos pessoas a menos nos transportes. Nós temos escolas a fechar, eles têm problemas de oferta de escola. Há falta de casas e nós temos muitos sítios que possam ser reabilitados. E, portanto, nós, ao longo destes anos, e são muitos anos, temos vindo então a desenvolver este processo de sensibilização, de demonstração que faz sentido
esta autonomização, conseguimos a ITI e hoje de manhã realizámos as três comunidades, 3 conselhos intermunicipais à mesma hora, com um memorando de entendimento que vamos aqui depois assinar, com vista à criação da tal NUT 2, que abrange os territórios da Lesíria, do Médio Tejo e do Oeste, e também sabemos, e com isto que terminava, também sabemos que, efetivamente, isto não é algo que se vai criar amanhã, nem para o ano que vem, mas a verdade é que, numa lógica de desenvolvimento, têm que se dar passos que provavelmente vão ter resultados práticos quando nós os 3 já não estivermos nestas funções, mas alguém tem que dar o passo no sentido de harmonizar e de criar as condições para que nós possamos ter um ordenamento verdadeiramente a sério. E para terminar, eu sou Presidente do Conselho Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Voto a estratégia de Lisboa e Vale do Tejo, aliás, como os meus 2 colegas e todos aqueles que fazem parte desta comunidade, mas depois somos convidados, nós para ir ao Alentejo, eles para irem ao centro, para não participar, mas ouvir aquilo que são as estratégias essas que estão alocadas a fundos que depois vamos utilizar. E, portanto, entendemos que é tempo disto mudar. O passado é este, esperemos que o futuro possa ser outro. Obrigada, Pedro. Eu passava agora a palavra ao Pedro Folgado, da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Como eu vim então desenvolver um bocadinho esta ideia do que o meu colega de Almeirim falou, nesta questão do que é a ITI. Enfim, considerando que não havia a capacidade ou a possibilidade de avançarmos para a NUT 2, começámos a procurar uma estratégia alternativa para que ainda assim pudéssemos ser uma região coesa, coerente, sermos verdadeiramente Vale do Tejo, portanto, Oeste e Vale do Tejo. E então descobrimos um instrumento que é a ITI, portanto, que são investimentos territoriais integrados, à escala das NUTs 3. E, portanto, pensámos, e porque queríamos ser, como eu disse, uma região coesa com uma coerência estratégica e que combatesse desequilíbrios regionais e potenciasse, obviamente, enfim, recursos para todo este território. Nesse sentido, fizemos um trabalho, enfim, rigoroso no que diz respeito a esta questão da ITI e conseguimos, enfim, que o Estado Central assinasse um memorando de entendimento connosco nas pessoas dos senhores ministros do Planeamento, da Coesão e da Modernização do Estado e da Administração Pública. Portanto, assinámos nós 3 presidentes das CIM, assim como estes 3 ministros, este memorando de entendimento. E para que este memorando de entendimento, para chegarmos a uma meta, que será a NUT 2, que depois a minha colega Anabela irá falar, mas neste memorando de entendimento ficou estabelecido que desenvolveríamos uma estratégia integrada para as 3 CIMs, portanto, para todo o território, que definiríamos condições para a operacionalização e o financiamento de projetos âncora para esta grande região, portanto, Oeste e Vale do Tejo, e, finalmente, a reorganização, tal como foi também falada já, a reorganização administrativa pensada já nesta grande região que seria o Oeste e Vale do Tejo. E, portanto, temos vindo a trabalhar, os senhores secretários executivos das 3 CIM e os presidentes das respectivas CIM, nestes projetos âncora, que são projetos importantes e que serão transversais
a todo este território e que poderão fazer a diferença, quer no espectro nacional, quer internacional. E por isso achamos que, enfim, é o começo de algo que o Estado Central depois não poderá negar em termos de NUT 2. Portanto, queremos fazer a diferença e queremos ser reconhecidos por este território que é tão importante para não só aqui a grande área metropolitana de Lisboa, mas depois mais longe, no fundo, para a Espanha e para outros territórios fronteiriços em Portugal com as nossas 3 CIMs. E, portanto, basicamente é o que temos vindo a fazer no que diz respeito a esta ITI. Isto tem sido um processo muito gratificante, porque por um lado é um processo novo que estamos todos a aprender e por outro lado também é um desafio que nos pusemos a nós próprios e ao próprio Governo, no sentido de nos ouvir e de perceberem a diferença que estes 3 territórios, estas 3 NUTs 3, têm no espectro nacional e a diferença que poderá fazer na captação de mais investimento para Portugal, mais investimento para esta área circundante a Lisboa e mais investimento para a nossa própria região, que é muito importante porque, obviamente, ninguém quer a diversificação, ninguém quer nada que não tenha ou que não seja positivo para o próprio território. E, portanto, é isto que temos vindo a fazer no que diz respeito à ITI. Só relembrar que, no final, acabamos por ser 36 municípios, não é? Porque o Oeste tem 12, o Médio Tejo tem 13 e a Lesíria tem 11 e, portanto, acabamos por ser 36 municípios extremamente importantes para Portugal enquanto nação. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Vão mais 50 cêntimos para... Pronto, os meus colegas Pedros fizeram aqui aquilo que foi o resumo de como chegámos aqui e, efetivamente, como aqui já foi dito, hoje em todas as comunidades intermunicipais ocorreu à mesma hora a votação de um memorando para a criação de uma NUT 2, ou seja, aquilo que pretendemos é criar uma região, que é a tal NUT 2, que agregue estas 3 NUTs 3 e que é um passo mais à frente daquilo que é o caminho que iniciámos com a criação da intervenção territorial integrada, dos investimentos territoriais integrados. Porquê é que pretendemos isto? Não é apenas para os municípios, e nós autarcas sabemos que temos que, para poder apoiar um projeto, temos de ir a uma CCDR, depois ter que ir a outra, não. Aquilo que nós pretendemos é a criação de uma região que capte fundos e que ajude também os empresários e as famílias que tenham um único interlocutor. E, portanto, sempre associado à ITI, que teve desde o início, está a questão da reforma administrativa, mas ela é mais simples se a tivermos enquanto constituídos como uma NUT 2. E é isso que pretendemos. Mas aquilo que são as políticas de coesão no nosso território têm que ser direcionadas para as especificidades de cada território. E nós, estando inseridos, seja numa CCDR Alentejo, seja numa CCDR Centro ou numa CCDR de Lisboa, como também já aqui foi falado, e eu gostava de enfatizar isso, os problemas de uma área metropolitana não são os nossos problemas. E, portanto, aquilo que são a definição de políticas públicas para resolver esses problemas têm que ser adequadas ao território, porque senão acontece aquilo que tem acontecido, infelizmente, ao longo de alguns quadros comunitários, é que efetivamente recebemos fundos para políticas de coesão, mas se formos a ver os resultados, a coesão não se está a dar. E, portanto, adaptar ao território aquilo que são as estruturas de gestão com uma boa governança para que, efetivamente, tenhamos políticas dirigidas à problemática de cada território. E, portanto, está no momento, como também aqui já foi dito, sabemos que não é um processo que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é um processo que esteja aqui
ao ciclo dos ciclos dos quadros comunitários, mas é a altura certa de o governo português sinalizar junto de Bruxelas o início desta criação da NUT 2. E, portanto, o memorando de entendimento que aprovamos hoje nas 3 comunidades intermunicipais por unanimidade e que vai ser hoje aqui assinado perante vós, é precisamente para instar o Governo para que inicie junto de Bruxelas a criação desta NUT 3. E, portanto, estamos aqui a fazer um passo não só para... NUT 2, peço desculpa. Não só para... Isso era voltar para trás. Não só para quem está no território agora, mas quem estará no território no futuro e que o território se comece a constituir desde já como um território atrativo para empresas, famílias, instituições de ensino superior e um território, sobretudo, que dê resposta àquilo que são as necessidades específicas deste território.